aí, companheiros da Causa Operária TV, do Não Compre Jornais, minta você mesmo. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor. Opa! Aí a gente está começando aqui mais um programa do Não Compre Jornais, minta você mesmo. Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Já queria convidar todo mundo para curtir o nosso vídeo, para compartilhar aí nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, por e-mail, nos grupos, nas páginas, nas suas listas de transmissão, mensagens privadas, listas de e-mail também. Compartilha bastante aqui o nosso programa, que trata justamente de driblar essa questão da censura e das manipulações da imprensa burguesa, e a gente construindo uma imprensa operária, uma imprensa popular, uma imprensa que seja poderosa, a gente vai conseguir, né, driblar essa censura e levar a verdade para a população brasileira, lutando contra essas mentiras aí que são trazidas pelas grandes empresas, né, de comunicação do país. Então deixa a sua curtida aqui no nosso vídeo, deixa o seu comentário aí que a gente vai ler todos os comentários, vai interagir bastante, podem comentar, deixem suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, suas críticas aí, a gente vai interagir bastante sobre essa questão polêmica, né? A diferença do tratamento da imprensa burguesa quando se trata de ações do MST e quando se trata de ações do MTST, do Guilherme Boulos. Então, podem também comentar aí, deixar os seus comentários que a gente lê. Além disso, queria convidar todo mundo para se inscrever aqui na Causa Operária TV, quem não é inscrito, é quase 100 mil inscritos aí no nosso canal, ativa o sininho também para receber todas as notificações e inscreva-se no canal do Não Compre Jornais, minta você mesmo também, porque a gente está postando conteúdo todo dia no nosso canal, a gente está postando muitos vídeos interessantes, vocês podem ver inclusive documentários, né, ou então reportagens. A gente do Não Compre Jornais, minta você mesmo, produziu um documentário em 2015 em parceria com a Causa Operária TV sobre a história da Rede Globo, na época de auge da campanha golpista, que a Globo foi um dos principais artífices, né? E esse documentário aí, ele foi publicado uma semana atrás aí no canal do Não Compre Jornais, minta você mesmo. Vocês podem assistir, uma produção nossa, com muitas coisas inéditas, inclusive. A gente tem um documentário também, legendado em português, sobre o livro, né, do Noam Chomsky, A Manipulação do Público, e também sobre toda essa questão, né, da manipulação dos meios de comunicação em esfera internacional. Um documentário muito raro, vocês só encontram aqui no canal do Não Compre Jornais, minta você mesmo. Um documentário longo, de 3 horas, inclusive, muito interessante em português. A gente tem outros vídeos também sobre como os Estados Unidos controlam a internet, como os Estados Unidos manipularam a guerra no Iraque, como utilizam a propaganda para promoverem guerras, como o New York Times, por exemplo, atua contra a Rússia, como a Globo manipulou protestos contra o Temer. Esse vídeo a gente postou ontem, inclusive. Então podem entrar no nosso canal aí, digitem na barra de pesquisa Não Compre Jornais, que e filtrem por canais, que vai aparecer aí para vocês seguirem, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho para receberem todas as notificações. Bom, queria por último lembrar todo mundo para se tornar membro da Causa Operária TV. Você pode clicar aqui embaixo do nosso vídeo na opção Seja Membro. Ali você vai ver várias opções, né, de membro da Causa Operária TV, começando com o membro bronze, que é R$ 7,99 por mês. E aí a gente tem também as outras possibilidades de membro, né? A gente tem o membro prata, a gente tem, que é R$ 19,99, o membro ouro, que é R$ 49,99, a gente tem o membro platina, R$ 99,99, e o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Bom, vamos começar então aqui
o nosso programa, eu queria apresentar o nosso convidado especial de hoje, companheiro Gabriel Araújo, que é colunista do Diário Causa Operária, ele que é militante do MNLM, Movimento Nacional de Luta por Moradia, movimento aí bem combativo, que vem estando nas lutas aí da classe trabalhadora, da cidade e do campo nos últimos tempos, e o companheiro Gabriel, que é do setor de comunicação do MNLM e vem lutando também para construir uma imprensa do movimento sem teto, do movimento de luta por moradia. A gente vai conversar um pouquinho com ele para ele falar, né, sobre essa experiência muito importante de construção de uma imprensa própria desse movimento popular. Boa noite, Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, aqui é a Causa Operária TV. Pode falar aí. Boa noite, companheiros do Partido da Causa Operária, boa noite, Vasco. Dizer aqui que, mais uma vez, é um prazer estar participando aqui dos programas da Causa Operária TV, esse importante meio de comunicação, né, e ultimamente, né, tem tido uma ascensão, assim, de público extremamente importante, né, vocês colocaram aí a TV 24 horas, né, por dia, com uma programação extremamente interessante, né? Além de também estar lançando vários cursos aí sobre diversas temáticas pertinentes para a classe trabalhadora, né? E, assim, é um exemplo e um tapa na cara da esquerda que fica na academia falando que a classe trabalhadora precisa de formação política, né? E eles não fazem nada. E está aqui, né, os representantes políticos, né, da classe trabalhadora, que realmente são firmes nos princípios de defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, dando exemplo para essa esquerda, né, fazendo ciência e colocando na prática, né, toda a sua concepção teórica, né. Então, eu queria começar parabenizando vocês, convidando os companheiros aí a se tornar membro do canal da Causa Operária TV para construir e ajudar a manter esse instrumento de luta dos trabalhadores e de denúncia política e de combate ao golpe de Estado, né? Gabriel, queria que você falasse um pouco, né, para o nosso público conhecer sobre, rapidamente, né, sobre a história do MNLM. Bom, companheiros, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né, ele surge aí dentro do processo também de redemocratização do país, né, onde a classe trabalhadora ela começa a se organizar, ela passa, né, de uma pauta econômica até constituir o Partido dos Trabalhadores, a pauta política, né. E no bojo dessa luta política aí, da década de 80, né, com a questão da falta de habitação, a questão da consolidação do processo de urbanização do país, né, o movimento ele surge ali no começo da década de 90, né, tem 31 anos, surge na luta por terra, né, para assentar nosso povo, né, e posteriormente vai se desenvolvendo para questão específica urbana, né, da luta por moradia, né. Então, através de várias ocupações, processos de ocupações, né, e também de organizações de bairros, né, a gente tem os companheiros da CONAN, né, que fazem essa luta até hoje, o Movimento Nacional de Luta por Moradia surge, né, e aí vai construindo a sua história através de processo de construção de autogestão, de ocupações, e também, posteriormente, vai contribuir, né, para a constituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, né, que foi uma das únicas leis aprovadas através de uma mobilização popular, né, teve 1 milhão de assinaturas e tudo mais. Também participou do processo de construção do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, e participa também do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, e da articulação dos movimentos populares urbanos, né,
que é constituída por 6 movimentos, né? Os companheiros da CMP, da CONAN, do MLB, do MTD, também constroem, e da União de Luta por Moradia, né? Então, essa é, de maneira geral, a nossa história, né? Mas também a nossa questão de princípios, né, não se limita à questão de construção de casa para a população, né? O nosso objetivo é, através do processo de reforma urbana, né, e de direito à habitação, utilizar esse instrumento, essa ferramenta, né, que é a reforma urbana, para impulsionar a luta pelo socialismo no Brasil, né? Esse é o nosso objetivo principal. Bem legal, Gabriel. A gente está aqui já também com a companheira Natália Araújo, chegou agora também para participar do nosso programa. Boa noite, Natália, olá. Seja muito bem-vinda, como sempre, aqui. Boa noite, meu parente, né, Araújo aí. Boa noite, Natália. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à CATV. Isso aí. A gente queria perguntar também, Gabriel, já mais para essa questão da comunicação, né? Que vocês realizaram recentemente, o MNLM, uma conferência, né, para discutir a questão da comunicação aí do movimento, e eu queria saber como que anda, né? Quais são os meios de comunicação que o MNLM tem, qual que é a importância, né, da comunicação aí, da propaganda para as ações, né, do movimento e para essa luta aí por moradia, e como você mesmo falou, né, uma luta que vai além da luta por moradia, a luta aí pela revolução e pelo socialismo. Exatamente, como você colocou, né, dentro do Movimento Nacional de Luta por Moradia, a gente está passando por um processo, né, de debate interno, de várias discussões plenárias e seminários voltados para essa questão da comunicação, né? Inclusive teve o mais recente que a gente fez, contou com a sua participação, né, Eduardo? Foi muito importante, uma contribuição muito boa, né, para um programa proletário em relação à questão da comunicação, e também do companheiro Patrick, né, do jornal Página 13, da tendência à articulação de esquerda do PT. Então, a gente está fazendo esse processo, né, porque a comunicação para o movimento sem teto, ela é uma questão fundamental, né, porque, assim, apesar da comunicação ela ser fundamental para qualquer outro segmento da população, eu acredito que para as camadas que são, vamos dizer assim, mais dispersas, que é uma coisa distinta assim, da própria classe operária também, com sindicatos e tudo mais, que tem um processo de constituição e de organização muito mais, vamos dizer, que consegue centralizar melhor, canalizar melhor, de maneira mais fácil. O movimento popular, assim como o movimento camponês, ele também é disperso, né? E o movimento popular, porque ele é composto por várias camadas populares, né? Você vai ter proletários, você vai ter semi-proletários, vai ter os operários, você vai ter algumas camadas lumpen que também vão se aproximar do movimento popular, e para organizar todo esse conjunto, né, muito diversificado de pessoas, você precisa da comunicação para estabelecer uma orientação política, né, e uma organização que obedeça uma cadeia de comando, né, e que consiga atuar de maneira simultânea, né, sob a mesma orientação política, né. Então, por isso que a gente definiu fazer esse processo aí de debate sobre a comunicação interna. E aí a gente está organizando as nossas redes sociais, organizando nosso canal no YouTube, e também a gente está fazendo o processo de nacionalização do jornal,
impresso, que começou aqui no Tocantins, né, que se chama Tribuna do Movimento, né? Então, de uma maneira geral, esse processo que a gente está passando aqui. Legal, eu vou pegar o bonde andando aqui, sentar na janelinha, Gabriel. A minha pergunta é um pouco mais assim, vocês têm algum trabalho de base, de consciência, assim, com as pessoas das ocupações? Não só assim, a gente está aqui preocupado, você vai ter sua terra, fica aí no seu lote, me dá seu nome, me dá seu RG, mas vocês têm, assim, um trabalho de construção de cidadania, de explicar a luta para essas pessoas que estão acompanhando o movimento, para que isso seja uma coisa engajada, uma coisa fortalecida? Como que se dá isso no movimento? Bom, isso tem sido, um processo de luta, né, que a gente está construindo aí dentro do movimento, né? A gente tem noção, a direção tem noção dessas diretrizes para estar constituindo a luta popular, porém, ainda estamos num processo de aprimoramento disso daí, né? Mas aquela questão, né? Porque, assim, não é só conseguir o lote, conseguir a moradia para a pessoa, né? Você tem toda uma gama de outros pré-requisitos para a constituição do processo habitacional, né? Então você tem que mobilizar as pessoas para lutar por água, para lutar por energia, né? Para lutar por transporte público. E a gente tem tentado fazer isso através de processos de formação política, né? Como esse mesmo que o Vasco ele pôde estar participando, né? De estruturação da comunicação, para que não fique nessa luta apenas, vamos tomar pelo termo, né, economicista, né? Da luta apenas pela moradia, apenas pela terra, mas e aí, o que as pessoas vão fazer depois, né? E também tem a luta por uma outra sociedade, né? E é aquela questão, né? Por exemplo, você teve aí durante os governos do PT mais ou menos 6,5 milhões de casas que foram construídas, né? Mas você tem um aumento do déficit habitacional atualmente. Por que você tem isso? Porque você tem toda uma política por detrás, né? Uma política econômica que não permite que essas pessoas se realizem, né? Que elas tenham de fato um habitat, né? Que elas tenham direito a políticas públicas, direito a trabalho, direito a se estabelecer naquele local. Isso vai provocando todo um processo aí que a pessoa às vezes ela vende sua casa, vende seu lote e ela não tem condições de sobreviver naquele local, né? Entendi. E também a consciência, né, da luta faz o movimento crescer, faz o movimento fortalecer e passa esse valor aí da conquista, né? Eu acho que bom, que legal, muito legal. É isso, Vasco. Beleza. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que tá acompanhando a gente. O CIFA fala Vida ao Longo ao PCO, programa essencial para todos os jornalistas da classe trabalhadora. Companheiro CIFA, que também é jornalista. O Ernesto Abdala Filho, que envia aqui um superchat para a gente. Muito obrigado, companheiro Ernesto Abdala Filho, direto da Catalunha, lá na Espanha, prestigiando a gente. Aqui 11 da noite, ele fala para a gente. Sou eu, envia aqui também um super sticker, muito obrigado. A Monique FC, Cristina Gregório, Adriano Teixeira dá uma boa noite pra gente. Wolf também fala muito bom, valeu, companheiro. O Arthur Freitas, Tovares Carneiro, outro companheiro de internacional aqui, direto da Europa. Não sei se ele tá em Minsk ou se ele tá em Luxemburgo, mas eu sei que ele tá em um local bem agradável. Felipe Acorce também dá uma boa noite aqui pra gente. Só tem um pessoal aqui, tô no programa, gente. Só o pessoal muito animado aqui na nossa redação. Júlio César, reciclador segundo, também
tá aqui com a gente. Valeu pelos comentários, Júlio César. Vamos falar então do nosso tema principal, que é a diferença aí. A reflexão sempre também está aqui, nossa querida companheira. A diferença na cobertura da imprensa quando se trata de ações do MST e ações do MTST, né? A gente já está vendo aí algumas capas da revista Veja, né? A revista Veja, que é conhecida aí pelos seus ataques contra a esquerda, principalmente contra o PT e o MST, né? Historicamente aí a gente só vai mostrar aqui algumas dessas capas quando se trata do MST, né? Mas o MST sempre foi tratado na imprensa como terrorista, como vândalo, como baderneiro, né? Como, em muitos casos, até como uma organização criminosa, guerrilheira, né? Os seus líderes, os seus militantes de base, os seus acampamentos sempre foram muito atacados, não só pela Veja, mas por outras revistas, aí, como a gente viu, a Isto É também, né? E por todos os meios de comunicação de maneira geral. Há poucos anos, eu me lembro, inclusive, quando eu estava na faculdade, né? Eu vi a gente estava analisando, né, algumas manchetes de jornal e tinha uma matéria no Estadão ali, assim, isso daí deve ter sido acho que foi em 2015, falando as maiores barbaridades contra o MST, né? E também nessa época eu me lembro de uma reportagem da Record no Domingo Espetacular, uma reportagem longa que foi supostamente em um dos acampamentos do MST, ou era assentamento, não me recordo, falando que ali havia, já podemos deixar, daqui a pouco a gente já vai falar desse acontecimento de ontem, falando, né, que os membros do MST naquele acampamento estavam armados, que era ilegal, que isso daí era coisa de bandido, que a polícia tinha que intervir, tudo mais, né? O MST sempre foi tratado como bandido e criminoso na imprensa burguesa. E ontem houve uma nova manifestação do MST, né? Foi parte da jornada nacional aí de soberania alimentar contra o agronegócio para o Brasil não passar fome. Houve ações aí em várias regiões do país, inclusive em Brasília, onde militantes do MST e da Via Campesina realizaram um protesto em frente à sede da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, que é uma associação, logicamente, de latifundiários, né? E houve pichações, né? Pichações ali falando que Bolsonaro é fome, a ProSoja é fome, fora Bolsonaro, penduraram bandeiras e faixas, né? Inclusive chegaram a arremessar alguns objetos, embora não fossem, pelo menos segundo as imagens, não eram pedras nem nada. Mas aí a imprensa burguesa fez o quê? Aí para honrar, né, a sua tradição aí de calúnias, difamações, mentiras, manipulações contra o MST, a imprensa noticiou isso daí, atacando, né, o MST. A gente pode mostrar esse último print que a gente estava mostrando, que são duas manchetes aí de sites burgueses, né, sobre essa ação de ontem. Uma delas é da Record, né, e a outra da Gazeta do Povo. A gente tem aí o print, a gente acabou de mostrar esse print. Ela diz o seguinte, né, a manchete da Gazeta do Povo: militantes do MST e Via Campesina vandalizam sede da ProSoja. E a matéria do jornal da Record: MTST, o que é um erro aqui, né, do energúmeno que escreveu a matéria, porque não é MTST, é MST, invade sede da ProSoja, picha paredes e apedreja o prédio. Eu fui ver depois essa mesma notícia e eles consertaram, né? Até porque se fosse, né, a gente já vai falar já em seguida, se fosse uma ação do MTST, eles não utilizariam esse termo invade, picha, apedreja, né? Termo que a imprensa burguesa usa para o MST. Então,
o energúmeno, o idiota, o burro do jornalista que escreveu essa manchete aí do Jornal da Record, analfabeto que não sabe diferenciar um movimento do outro, errou aí, né? E pra gente ver como é profissional, né, a imprensa burguesa, como eles são super inteligentes, né, não sabe diferenciar um movimento de luta por terra de um outro movimento de luta por moradia urbana, né, Natália? É isso, e deixar bem frisado que o MST é um dos, se organizou, né, e eles são dos maiores doadores de alimentos na pandemia. Eles se organizam em ações de mais de 1 bilhão de marmitas e 5 mil toneladas de alimentos que eles doaram aí pelo interior do país, onde não chega as doações maiores, né, do que nas cidades e também nas periferias. E esse feijão, esse arroz, esse alimento, essas vegetais e tudo mais, são todos, né, plantados por eles, por agricultura familiar e aquela força que eles têm aí de movimento. É bom deixar bem claro, né, que o governo não dá o básico, é só a união do povo mesmo, trabalhador, se unindo, que alimenta o país. Isso daí mostra que não tem nada, né? Que o MST não tem absolutamente nada de terrorista, nem de guerrilheiro. Antes fosse, inclusive, né, um grupo com esse tipo de ação. O MST tem os seus sem terrinha que ajudam ali na plantação, tudo, como a Natália falou, alimentam aí, inclusive, a maior parte da população brasileira, né? Não tem nada de terrorista, como a imprensa fala, né? Zé Rainha, o terror, até mesmo o Stedley, né? Que é super moderado, terrorista, tudo mais. Mas a gente já analisa, né, o porquê disso. Vamos agora, né, mostrar a diferença da cobertura, né, quando se trata de ações do MTST, né, que são dois movimentos aí de luta popular, por moradia, tudo, mas que na imprensa são muito diferentes, né, o retrato. Aí a gente está vendo uma dessas notícias, o MST ocupa Bolsa de Valores, em protesto contra Bolsonaro, fome e desemprego. Aí já veja que não é invade, né? Não é vandaliza, não é apedreja, tudo mais. É ocupa, né? Porque existe uma diferença muito grande, embora seja ali outra... Inclusive, o Antagonista, que é um portal de extrema direita, usa o termo ocupa, né? Não é invade, porque existe uma diferença entre ocupar e invadir, né? Na propaganda da imprensa burguesa. Invadir é uma coisa muito mais, que soa muito mais violento, né? Você está invadindo, a invasão é o que? É você entrar em um local que já tem dono, que já é ocupado por alguém. É você entrar no espaço de alguém. Agora, ocupar não significa que você está entrando onde já tem alguém. Você pode entrar em um lugar onde não tem ninguém. Então é uma ação mais pacífica, né? Enquanto invadir é uma coisa muito mais violenta. Então vejam a sutileza, né? São diferenças grandes entre dois termos, mas que são diferenças ao mesmo tempo sutis que a imprensa utiliza. Então quando é o MST, a imprensa fala que o MST invade, ou seja, fez um ato violento. Agora, quando é o MTST ocupa, fez um ato pacífico, né? Eu acho que a gente tem, inclusive, ainda mais algumas... Bom, a gente já sabe o porquê disso, né? Porque o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, é funcionário da Folha de São Paulo. Então, ele tem uma relação muito grande com a imprensa, né? Então, por isso que seu movimento, do qual ele é dono, né? Não é retratado de maneira negativa. Aí, ó, o UOL, por exemplo, que pertence à Folha, MTST, ocupa a Bolsa de Valores em protesto contra fome e inflação. Vejam só a diferença no tratamento da ação do MST para a ação do MTST. Bom, fora a questão de que são ações diferentes mesmo, né? Porque o MST, essa ação de ontem, como as ações que o MST já realizou nos anos 80, 90, mesmo nos anos 2000, de ocupação de terras, né,
foram ações combativas, né? Ações ali de luta, de reivindicação, não apenas simbólicas. Agora, as ações do MTST, como o passeio à Bolsa de Valores, são ações meramente simbólicas, né? E tem essa questão, né? Uma das questões é que a imprensa acaba bajulando o MTST por causa do Boulos, né? O Boulos é o grande cacique aí do MTST, que na verdade tem utilizado aí o sem-teto para fazer propaganda eleitoral para ele. Aí o Boulos é um homem da Folha de São Paulo, é um cara da Folha, a Folha de São Paulo bajula o Boulos, as ações do MTST não fazem cócegas à burguesia, né? São apenas para eleger o Boulos, então a imprensa não fala mal, fala bem, muito pelo contrário, né? Fala bem. Enquanto que o MST, que tem uma base muito grande, uma base radicalizada, inclusive, a base do MST não gosta nem que o Lula vá fazer conversa com o MDB, por exemplo, né? Porque a base do MST sabe quem são esses caras. Ainda mais ela vai fazer ações, né? Que são mais radicais, são pessoas pobres, né? E a burguesia, ela sabe. Se a gente der trela para esse pessoal, se a gente deixar esse pessoal fazer as coisas, eles são muito perigosos, eles são nossos inimigos de classe. Então a gente não pode deixar, né? Porque o movimento do MST é um movimento muito grande, né? E por não estar controlado tanto como está o MSE, né? Por uma burocracia pequeno burguesa que não tem ligações com o movimento popular, né? Ao contrário do MTST, que, como eu disse, é controlado pelo Boulos e pelo PSOL, que não tem ligação com o movimento popular, o MST não é assim, né? Então, a burguesia ataca o MST porque é um perigo muito maior a burguesia do que o MTST. Mas eu queria, depois de ter falado demais aqui, queria ouvir a opinião do Gabriel, né? Que é justamente, se a gente não gosta de utilizar, até porque a gente acha errado o termo lugar de fala, mas se alguém aqui tem lugar de fala para falar sobre esse assunto, é justamente o Gabriel, que é justamente um dos líderes aí da luta por moradia no país. Fala aí, Gabriel, sobre essa questão da cobertura da imprensa aí com os dois casos. Bom, em relação a isso daí, né, uma coisa interessante que eu notei durante as últimas manifestações, né, que tiveram aí no país contra o governo Bolsonaro, né, que inclusive o Guilherme Boulos antes era contra, né, que tivesse esse tipo de mobilização, e aí quando ele viu que ia ficar para trás nessa história aí, porque o povo não ia ficar em casa esperando aí cair uma ajuda do céu, né, ele viu que ia ficar para trás e decidiu aí supostamente aderir, né, aderir com o intuito, como a gente tem visto aí em relação à entrega da Paulista para os fascistas, né? E também em relação à questão das intervenções que têm sido feitas aí pelo partido dele e por pessoas ligadas a ele dentro da frente, fora Bolsonaro aí, né? Para tentar minar esses atos de rua, né? Então, assim, o que se pode notar é que, por exemplo, no G1, você via lá, né, só saía fotos que mostrassem, assim, elementos que são vinculados a essa ala pequeno burguesa, né, que está inserida aí dentro do movimento popular, né. Na página do G1 era só isso, né, era só bandeiras, faixas, organizações deles e, por exemplo, organizações como a CUT, o PT, né, o próprio PCO, nem apareciam nesses portais aí, né. E aí o que se pode notar, né, nesse tipo de ação, de primeira, assim, que você observa é que estão tentando criar fatos políticos, né, para que ao nome de algumas pessoas sejam divulgados aí na imprensa burguesa, né, e que isso depois resulte em algum saldo eleitoral, né. Então você vai lá, cria o fato político, vamos lá ocupar a Bolsa de Valores, né. A Bolsa não teve prejuízo nenhum, as pessoas ficaram lá tranquilamente, transitando e tal,
supostamente manifestando, mas não ocorreu nada com eles, né? Então, assim, por que não ocorreu nada com eles ali, se é o lugar, né, onde ocorre o maior centro de operações econômicas da burguesia financeira, que é quem domina o país, né? E aí saem esse tipo de manchete, né, que tem o intuito aí só de, vamos dizer, desgastar o Bolsonaro para tentar viabilizar aí uma terceira via, né? E no caso aí do estado de São Paulo, tentar enfraquecer a autoridade política do Partido dos Trabalhadores, né, eleitoralmente, para que você divida os votos da esquerda, né? E aí o candidato da burguesia, né, no caso do PSDB, consiga aí manter essa ditadura aí que está no estado de São Paulo, né? É igual a campanha também que foi para prefeito, né? São esse tipo de candidato pequeno burguês controlado pela burguesia, né? Eles são candidatos apenas para perder, né? O cara entra para perder. Ele pode não saber disso, pode ter todas as boas vontades do mundo, né? Porque eu não acredito, porque em política é todo um jogo de interesses. Então, assim, são candidatos que estão ali, que são colocados pela burguesia para perder, né? Aí você tem aquele outro fato de que ocuparam lá a casa lá do Bolsonaro, aí teve aquele negócio lá do triplex, né? Mas que na luta efetiva, né, de conseguir conquistas materiais que ajudem a melhorar a condição de sobrevivência da classe trabalhadora, né, não tem nada de concreto em relação a isso, né? E assim, como demonstração de comprovação de algo nesse sentido, né, é que a gente teve no dia 4 e no dia 5 agora, de outubro, a Jornada Nacional de Luta pela Moradia, lá em Brasília, né, onde a gente reuniu 6 movimentos populares, que eu mencionei aqui mais cedo. A gente foi lá para frente do MDR, foi para frente do Ministério da Economia, porque a raiz dos problemas está justamente aí, né? E não lá na casinha lá do Eduardo Bolsonaro, né? A gente quer moradia pro Deu na povo, imprensa mas isso sabe daí? que A imprensa falou sobre isso? É claro que não A imprensa falaram, nem né? falou sobre isso, né, Gabriel? Só a imprensa dos trabalhadores, né? Ainda bem que vocês abriram espaço aqui pra gente, os companheiros do Brasil 247, né? Outros portais também divulgaram da esquerda, né? Mas na imprensa dos capitalistas isso daí não é divulgado, né? E aí quando é divulgado é aquele terrorismo midiático, né? Aquela pirotecnia policialesca que a gente conhece muito bem, né? Para cima da gente, né? Agora, quando se trata desses movimentos aí para criar fato, para criar candidato, para rachar o voto da esquerda, né, e diminuir a autoridade política de lideranças verdadeiramente vinculadas com a classe trabalhadora, né, aí aparece bonitinho, pomposo, com aquele teor bem, vamos dizer assim, bem quase que religioso, né? O bonzinho que ajuda os pobres e coloca o pé no barro e tal, mas que quando você vai ver o conteúdo político, isso daí só fortalece a burguesia, né? E agora ajudar os trabalhadores de maneira real, isso daí não acontece. Gabriel, eu acho que estou mutada. Pois é, Natália. Vocês estão ouvindo? Sim. Então, Gabriel, falando um pouco até sobre o movimento, o quanto isso, uma pessoa de algum partido, quando ele toma parte, parece que até ele empobrece, ele mina a luta daquele povo que está ali, e vira uma pauta política, vira uma pauta oportunista, ou vira uma coisa assim, o movimento do candidato tal, o movimento do partido tal, e isso tira a autonomia do movimento, da causa em si, que é por moradia, né? Fica assim, a luta por moradia do partido tal, né? E isso é muito ruim, né? Empobrece a luta
do pessoal que está ali, porque são os acampados, são quem está no relento, quem está esperando, quem está ali se a polícia chegar. E quando a polícia chega, o candidato não está lá, o político não está lá. No caso, o Guilherme Boulos, que é o que eu estou falando, né? Isso é bem ruim, isso, né? Exatamente, né? Nada contra que os partidos, né? Eu acredito que isso é inclusive fundamental, né? Para o desenvolvimento da consciência política dos trabalhadores, né? E principalmente aqui falando a respeito dos trabalhadores sem teto, né? É importante que o trabalhador ele vai lá, se filie ao partido, né? Se ele for um trabalhador avançado, tiver consciência política disso, né? Agora, o que não pode, né, transformar toda uma luta política, né, de uma pauta dos trabalhadores, né, e fundamental para se estabelecer, de fato, um regime democrático no país, né, como é a questão da pauta da reforma urbana, e você canalizar todo esse descontentamento aí dos trabalhadores para a questão eleitoral, né, ao invés de fazer a pauta política, né, uma das pautas políticas que são a mola propulsora aí da Revolução Socialista no país, né, igual a reforma agrária, igual também a questão ali dentro da reforma educacional, né, e até falando disso, né, por exemplo, dentro da UNE, o pessoal lá da UJS tenta canalizar todo o descontentamento político dos estudantes para as eleições e para tentar fazer vereador ali jovem, né? Sendo que você não vê nem mais se discutir a pauta da reforma universitária, né? E a questão do debate do poder dentro das universidades, né? Então, isso daí tem acontecido em vários lugares, no movimento sindical isso daí também acontece, né? Isso daí é um prejuízo muito grande, porque você deixa de estar colocando como elemento principal o programa da classe trabalhadora, né, para colocar para personalizar, né, em uma pessoa, em uma candidatura, determinada esperança de que elegendo esse tal candidato você vai conseguir avançar nessa pauta, né, e não é bem assim. Uhum. Valeu aqui ao LC29 que enviou um super sticker pra gente. Valeu aqui ao Rude Pride que fala boa noite, camaradas marxistas revolucionários, COTV, PCO. Ainda bem que o PCO tem imprensa própria e operária, camaradas. Ele fala também, o Wolf fala o tratamento da grande imprensa, o MTST mudou especialmente recentemente. Valeu aqui ao superchat do Lucas Guimarães, que dá uma dica pra gente que eu acho que a gente vai seguir. Seria interessante fazer um levantamento sobre as notícias relacionadas ao MST e ao MTST, do tipo que o manchetômetro faz para mostrar o viés com dados. Acho que dá uma boa matéria, né? Ou então um vlog. Falando nisso, a gente gravou ontem, está em processo de edição aí, um vlog do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. A gente analisa a cobertura da Record. A Record enviou um repórter, Roberto Cabrini, ao Afeganistão, onde ele fez 6 reportagens de 3 horas no total sobre o Afeganistão com a chegada do Talibã no poder, que transformando o país no inferno, na terra, tudo mais. Então a gente analisa do ponto de vista jornalístico isso que a Record fez. E foi bem legal aí o vlog, a gente está editando aí, vocês vão poder assistir em breve aí no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, na semana que vem, provavelmente, ou até nesse final de semana, vamos ver, depende aí de quando a gente terminar a edição do vlog. A gente vai terminar o nosso programa, porque vai começar o Cineclube Luiz Buñuel já, mas antes disso eu queria me despedir da Natália. Muito obrigado, Natália, como sempre, aqui pela sua presença, seus comentários, e também do Gabriel Araújo, nosso companheiro do MNLM. E eu queria só perguntar, Gabriel, queria que você informasse pra gente, porque o jornal Tribuna do Movimento, do MNLM, que você falou aqui,
ele está iniciando aí uma campanha de assinaturas para poder financiar a impressão do jornal, né? E aí quem assinar recebe o jornal em casa. Queria que você informasse aí como que os nossos espectadores podem contribuir aí com o jornal Tribuna do Movimento. Bom, companheiros, eu queria agradecer, né, a oportunidade de participar aqui, de colocar um pouco sobre a perspectiva de reforma urbana e da conjuntura política aqui do país, né, e debater principalmente sobre a questão da imprensa, né, que é fundamental. A gente está colocando o nosso contraponto contra esses golpistas, né, que ficam enganando o povo aí, ficam vomitando fake news aí 24 horas por dia, né, e não são punidos por nada, né, e aí a esquerda ainda cai nesse negócio aí de regulamentação das redes, de apoiar a censura do STF, do Congresso, contra os bois de piranha aí da direita, e depois aí o Estado burguês vem para cima da gente, censurando a gente, né? Então a gente tem que fazer esse debate aí, combater essa imprensa golpista aí que está afundando o nosso país, né? Em relação à nossa imprensa, né, a gente está fazendo o processo de nacionalização do nosso jornal, chamado Tribuna do Movimento, né? Você pode fazer a assinatura através daquela plataforma do Apoia-se, né? Enquanto a gente ainda não consegue fazer o nosso site do Movimento de Moradia, né? Que depois vai poder fazer lá direto, mas por agora está sendo pelo Apoia-se. Você pode entrar lá na nossa página no Facebook, né? Onde a gente publica análises políticas diárias. Lá tem o link para você entrar no Apoia-se. Com R$10 você recebe 3 jornais por mês, né, jornais impressos na sua casa, e com R$20, né, a partir do 3º mês você recebe uma camisa do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, além dos 3 jornais mensais, né. Por hora é com essa plataforma que a gente está trabalhando, né. A ideia é estar aí no próximo período, daqui para o próximo ano, a gente conseguir fazer a impressão de 20 mil jornais mensais, né? Porque o jornal impresso, né, ele é extremamente importante, porque a luta concreta, né, ela se dá na relação pessoal entre as pessoas, né? E nas redes sociais ela acontece de um modo virtual e as pessoas podem ir passando aquilo que elas querem, né, sem vão filtrando, né? E você com jornal impresso, você consegue fazer parar a pessoa, intervir, né? E colocar a sua política, né? E mostrar o que você está querendo passar ali no jornal, né? Então, por isso que a gente aposta nessa questão do jornal impresso, né? Igual vocês também, com o jornal Causa Operária e os outros mecanismos de comunicação impresso que vocês têm, né? E daí por isso que a gente está investindo nesse processo de nacionalização da Tribuna do Movimento, né? Então convidamos aí todos os companheiros a assinarem a Tribuna do Movimento, né? E ajudar a fortalecer aí a imprensa dos trabalhadores e a imprensa especificamente dos trabalhadores sem teto. Eu coloquei aqui para a produção colocar o link, eu já dei o link aqui, a produção vai colocar aqui no chat. E aí, o pessoal que estiver interessado já assina lá, já vamos apoiar esse movimento. É isso. Isso aqui, o Daniel Silva, ele fala, jornal impresso é mais interessante. Valeu aqui ao Daniel Silva aqui, e também ao Alexandre Alves, que dá uma boa noite. Com isso daí a gente encerra aqui o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo de hoje. Na semana que vem a gente volta, às 6 da tarde ao vivo na Causa Operária TV. Lembrando para vocês entrarem aí no canal Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo aqui no YouTube, se inscreverem no nosso canal, marcarem o sininho para receberem todos os dias a notificação dos vídeos, porque a gente está postando vídeo todo dia e nos próximos dias vai sair o primeiro vlog aí do nosso canal analisando a cobertura da Record no Afeganistão. Bom, muito boa noite
ao Gabriel, muito boa noite a Natália, muito boa noite a todo mundo que comentou aqui com a gente, que assistiu. Fiquem agora com o Cineclube Luiz Buñuel ao vivo, com a Natália Pimenta, o Henrique Arias, também a companheira Adriana Araújo. Valeu, pessoal, até mais. Tchau.